Boa noite, caros alunos, boa tarde, né? Não sei qual horário que você poderá estar assistindo essa aula, mas eu quero dizer que é um prazer imenso estar iniciando essa nova etapa com vocês, né, no Direito Penal, onde eu ministrarei essa aula de Direito Penal. Iniciaremos na parte, no Direito Penal 1, e quero trazer uma frase de Guimarães Rosa que diz o seguinte: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, ela esquenta e esfria, aperta e depois ela afrouxa, sossega e depois ela desinquieta. E o que ela quer da gente é coragem. E nós estamos aqui nessa nova fórmula que tem aí, de estarmos iniciando esse ano, esse semestre agora de 2020, que é o segundo semestre, para que os senhores possam ter um bom aprendizado, né? E hoje nós precisamos de bons operadores do direito, seja na magistratura, seja no Ministério Público, seja na Defensoria Pública, operadores do direito que não se preocupam só com pão, com vantagens corporativas, mas com direito técnico, mas também embasado na boa dogmática jurídica, onde eu tentarei passar isso para os senhores, né, para vocês nesse semestre. Meu nome é Odair José, sou advogado criminalista aqui na comarca, né, trabalho mais na área criminal e também arranho em outras áreas. Primeiramente eu falarei da ementa do curso de vocês. A ementa do curso de vocês, como é Penal 1, primeiro passaremos por propedêutica penal, teremos um conceito apanhado aí em vários doutrinadores sobre o direito penal e as principais linhas de desenvolvimento histórico do direito penal objetivo, sobre a norma penal, fontes, interpretação e esfera da sua aplicabilidade da lei penal. Então essa é basicamente a ementa de vocês. Parece curta, mas tem muito conteúdo aí pela frente, tá? Dentro da bibliografia, né, que nos é proposto pela ementa da faculdade, temos o Dr. Fernando Capês, que é do curso de Direito Penal, 18ª edição de São Paulo, da editora Saraiva. Também temos Júlio Fabrini Mirabete e também Guilherme de Souza Nucci. Como eu estou gravando essa aula aqui do meu escritório e está em casa, eu deixei em casa os doutrinadores que eu procuro, que traz uma dogmática, uma diagramação bem legal que eu acho do direito penal, né, que eu me adequo a elas, me habituo, estou bem habituado, que é o Dr. Fábio Roque. Dr. Fábio Roque já foi juiz estadual, também atualmente ele é juiz federal, né? Também tem o Kleber Masson, que é promotor de justiça, e também o outro promotor de justiça que eu gosto é o do Rogério Sanches. Então, dentro desse espectro, dessas considerações introdutórias, nós vamos ver que cada um se adequa aí no seu doutrinador. Então, nós temos... também tem o Guilherme de Souza Nucci. Então, assim, você pode habituar que não vai fugir da essência do direito. Cada autor traz a sua diagramação, mas não vai fugir aí do conteúdo em si. Então, basicamente, quando a nossa matéria é direito penal, é plausível nós trazermos e falarmos aqui neste momento sobre o conceito de direito penal, que ele pode ser conceituado em 3 pontos de vista distintos: dentro do aspecto formal ou estático, dentro do aspecto material, dentro do aspecto sociológico ou dinâmico, a qual nós iremos destrinchar cada um deles aqui. Dentro do aspecto formal ou estático, ele é o quê? Ele é um conjunto de normas que qualifica certos comportamentos humanos como infrações penais de crime ou de contravenção penal. E define ali os seus agentes, né? E fixa as sanções
pena ou medida de segurança ali a ser lhe aplicada nesse contexto, nesse aspecto formal ou estático. Já em relação ao aspecto material, o direito penal ele se refere às considerações, né? Ele se refere a considerados situações altamente reprováveis e danosas ao organismo social, afetando o quê? Bens jurídicos indispensável à sua própria conservação e progressão. Já no aspecto sociológico ou dinâmico, o direito penal é mais um instrumento de quê? De controle social, até porque nós estamos trazendo do aspecto sociológico, e dentro desse aspecto sociológico, ele é um controle social de comportamento desviado. Visando o que aqui? Visando assegurar única e exclusivamente a disciplina social e a convivência harmônica entre os seres, os viventes de uma sociedade. Dentro desses aspectos, vigora no direito penal um princípio chamado, que mais à frente nós o trataremos com mais veemência, que é o princípio da intervenção mínima do Estado, o qual ele vem e orienta e limita o poder incriminador do Estado. O que eu digo? O Estado, como esse leão que está bramando, ele automaticamente é limitado dentro desse poder de intervenção mínima, legitimando aqui os meios necessários para a proteção do bem jurídico, segundo Carlos Roberto Bittencourt, né? César Roberto Bittencourt, tá certo? E aí eu quero esclarecer e ressaltar que é por meio do direito penal que o Estado aplica-se as sanções mais graves, tolhendo-se o patrimônio, a liberdade, né? E até mesmo a vida do cidadão, e neste último caso aqui, admite-se a pena de morte, como no Brasil, que admite em caso de guerra declarada, que está lá no artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal. No entanto, senhor, não é exagero para nós dissermos, para reiterar que o direito penal, ele acaba sendo e é o braço armado do Estado. Dentro desse conceito de direito penal, aqui é de extrema necessidade eu trazer para os senhores alguns conceitos de doutrinadores internacionais aqui, né? Por exemplo, von Litz. Von Litz, ele vem e define que esse conceito de direito penal como um conjunto das prescrições emanadas do Estado que ligam o crime como fato, a pena, né, já vem como consequência. Miseger, né? Miseger, ele diz que é como o exercício do poder punitivo do Estado que conecta ao delito como pressuposto a pena como consequência jurídica. Aí Welser vem e diz que é parte do ordenamento jurídico e determina as características da ação delituosa e lhe impõe penas ou medida de segurança. Já para Wetzel, né, ele diz que ele traz uma definição aqui mais clara, né, mais aclarada, e também uma definição mais completa. Porque ele vem e diz que designa a parte do ordenamento jurídico que determina os pressupostos da punibilidade, bem como as características específicas da conduta punível, combinado determinadas penas e prevendo a par de outras consequências jurídicas aí, especialmente medidas de tratamentos de segurança. Já para Frederico Marx, né, ele diz que é um conjunto de normas que ligam o crime como fato e a pena como consequência e disciplina, também outras relações jurídicas, daí derivadas para se estabelecer o que? A aplicabilidade de medidas de segurança e tutela do direito de liberdade em face de punir do Estado. Superadas essas controvérsias aí, sem nenhum interesse prático para nós,
Lembrando que no conceito de direito penal é um dos ramos do ordenamento jurídico. Isto quer dizer o quê? Que é como manifestação do direito público e por meio do direito penal que o Estado faz valer de forma nítida o seu monopólio do exercício legítimo ou de pretensões legítimas da violência. Passado isso, senhores, nós vamos ver que essa denominação, na atualidade, é a expressão amplamente empregada no direito penal, onde durante muito tempo ela foi pregada a expressão aí, direito criminal. Então, o que eu quis dizer para os senhores, dentro desse conceito aí, trazendo de forma bem, tanto na jurisprudência, tanto na doutrina brasileira, como na doutrina internacional, nós trouxemos aí um apanhado sobre o conceito de direito penal, né? E aí agora nós passamos a falar sobre essa expressão denominada direito penal, onde por um certo tempo foi empregada direito criminal. Essa expressão direito penal, ela foi usada pela primeira vez pelo conselheiro de Estado Reginald Egbert em 1756. E direito penal é criticado por boa parte da doutrina. Por exemplo, o Basileu Garcia diz que essa locução direito penal não abrange, né, um dos grandes grupos de combate à criminalidade e das medidas de segurança aí que tem como finalidade a repressão. Por esse motivo, ele entende ser mais apropriado aí dizer direito criminal. Direito penal traria consigo a ideia de pena, esquecendo-se a medida de segurança. Mas eu trago aos senhores outras expressões: direito protetor dos criminosos, Dourado Monteiro traz essa expressão, direito repressivo de Plúgia, direito restaurador ou sancionador de Valdez, princípio da criminologia de Luca, direito de defesa social de Martínez. Não obstante essas críticas, senhores, deve-se preferir a expressão aí direito penal, pois está basilada na Constituição Federal, lá no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1º, parte B, e artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. E também porque nós temos um código, senhores, um código penal e não um código criminal, né? A expressão direito penal, adotada aí pela doutrina majoritária, tanto no Brasil quanto em outros países como a Itália, Espanha, França, né? E aí, dentro desse contexto, fica-se aí, passado a parte do conceito de direito penal e também a parte da denominação direito penal. Agora nós falaremos sobre as características do direito penal. Nas lições de Magalhães Noronha, né, ele é um ramo do direito público, que é uma ciência cultural normativa, valorativa e finalista, devendo-se destacar aqui um aspecto sancionador e excepcionalmente constitutivo, e por fim é dogmático, fragmentário e subsidiário. Deste modo, senhores, nós podemos analisar as seguintes características, que é o ramo do direito público, quando o indivíduo pratica uma infração penal, surge para o Estado, ali, Estado juiz, o poder de dever aplicar uma sanção, que é o jus puniente. Por outro lado, nós teremos o indivíduo infrator ostentando aí o direito de liberdade, que é o jus libertatis, que lhe permite não ser punido fora dos limites previamente estabelecidos na lei, ou seja, na Constituição Federal, que é a Carta Maior do Estado, em consonância com a ordem constitucional, a qual eu vos disse, e também com todo o arcabouço da ampla defesa do contraditório. O direito penal, ele regula-se então as relações que envolvem o indivíduo e o Estado, que caracteriza como uma ramificação do direito público. E aí cabe eu aqui ressaltar que o mesmo na ação privada, a atuação do Estado é imprescindível,
com a imposição de pena ou de medida de segurança. O que é que eu quis dizer? Que mesmo na ação privada, o Estado ainda tem o direito, porque ele vai aplicar o quê? A pena ou a medida de segurança ali cabível, né? E dentro disso aí nós vimos e passamos dentro dessas características, e aí nós vamos vendo o que é essa ciência cultural. Nós vamos ver que ciência cultural é o direito penal se insere na categoria de ciências do dever ser e não do ser. Nesse ponto aqui se adota a distinção clássica das ciências culturais dever ser e naturais do ser, certo? É uma ciência normativa. Por que é uma ciência normativa? Porque o direito penal possui por objeto de estudo a norma. Trata-se de uma ciência que estuda os preceitos contidos nos enunciados normativos, bem como as respectivas consequências para o seu descumprimento. Não se confundindo aí com uma ciência causal explicativa, como a criminologia, a sociologia criminal, que procuram estudar temas ali como as causas da criminalidade, a pessoa do criminoso e o sistema penal. Vale registrar, né, a feliz observação de César Roberto Bittencourt, quando ele assevera que, embora não se trate da ciência experimental, o direito penal não deixa modernamente se preocupar com a gênese do crime, né? Assumindo também a função criadora, preocupando-se com o campo puramente normativo, mas também com as causas do fenômeno criminal. Ciência valorativa, dentro dessas características, dentro dessas caracteres, ele vai dizer que o direito penal ele não confere às normas uma escala hierárquica de valores, de acordo com o fato que ele é dado no conteúdo. Ciência finalista, o direito penal objetiva a proteção subsidiária dos bens jurídicos, imprescindível à convivência pacífica em sociedade. Como sancionador, dentro uma das características sancionadora, é que as características visíveis é o poder-dever de impor sanções, no caso, pena ou medida de segurança. Já nos atos constitutivos, dentro dessas caracteres, é uma característica polêmica, porquanto enseja o quê? Controvérsias doutrinárias. Para Magalhães Noronha, assevera que o direito penal é sancionador e não constitutivo. E sob essa perspectiva, o direito penal possuiria uma natureza primária e constitutiva e não apenas acessória. É isso que ocorreria quando o direito penal protege bens ou interesses não regulados em outras áreas do direito, como, por exemplo, a omissão de socorro, os maus tratos de animais, as tentativas brancas, isto é, que não produzem qualquer lesão de outras formas, né? Certo? Dentro dessas essas características, nós vamos ver também a dogmática, que ela expressa-se por meio do direito positivado, é o que está escrito na lei. Então, esse direito positivado, tá certo? Além disso, nós vamos vendo, senhor, que ele pode ser fragmentário, porque é pautado pela ideia de fragmentariedade. Por quê? Pois não tem pretensão de abranger todas as manifestações das condutas humanas ou de atos ilícitos praticados. Desse modo, nós vamos ver que muitos ilícitos são sancionados por outros ramos do ordenamento jurídico. São ilícitos esses de caráter extrapenal, que são os civis, os administrativos e os processuais, e etc. Os subsidiários, senhores, o direito penal é orientado pelo princípio da subsidiariedade. Por quê? O que significa isso? Significa-se dizer que ele somente se deve se socorrer de outra forma de controle social quando as demais formas do direito se mostrarem insuficientes. Então, senhores, por essa razão, quando os desvios de conduta são de menor relevância, as sanções respectivas aqui devem ficar a cargo de outros ramos do ordenamento jurídico.
São sanções civis, administrativas, tributárias e processuais e etc. Quanto ao conteúdo e a divisão do direito penal, o conteúdo do direito penal, ele abrange aí o estudo relacionado a temas como a lei penal, o crime, a pena, e além disso, por vezes, ele vai se debruçar a figura do próprio criminoso e também da vítima, né? Nesse sentido. E o que pode ocorrer aqui, por exemplo, quando se levam em considerações questões pessoais de um ou de outro para se estabelecer aí os parâmetros de fixação da pena. De um modo geral, nós podemos asseverar que o estudo do direito penal, ele pode ser dividido da seguinte forma. Parte geral, via de regra, né? Confunde-se aí com a parte geral dos códigos penais. No Brasil, a parte geral, ela foi a reforma de 1984, com o advento da Lei 7.209, e abrange o artigo aí do artigo 1º ao artigo 120 do Código Penal. O estudo da parte geral ele pode ser segmentado em 3 partes. Teoria da lei penal ou da norma penal, que ele vai abranger o estudo das questões relacionadas à aplicação da lei penal. Nessa parte aqui do direito penal, são estudados temas como o tempo, o lugar do crime, a aplicação da lei penal no tempo, no espaço, em relação às pessoas, o cumprimento de pena no exterior, a homologação de sentença estrangeira e a contagem de prazo em direito penal e etc. Em nossos códigos penal, né? Em nosso código penal encontra-se os artigos 1º e o artigo 12, que ele vai tratar da teoria do delito, do crime ou do fato punível lá, né? Nós vamos ver. E a teoria do delito envolve temas relacionados com a estrutura analítica do crime, tais como o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Estuda-se também o concurso de pessoas. Em nosso Código Penal, encontra-se entre os artigos 13 ao 31, né, nessa parte. A teoria da sanção penal é da pena ou das consequências jurídicas do crime, muito embora seja mais comum a terminologia teoria da pena. Reputamos aqui a expressão teoria da sanção penal, que é mais abrangente, pois aqui nós veremos que consegue abarcar aí o Instituto da Medida de Segurança. Nesse segmento da parte geral, são estudadas as espécies de pena, a sua aplicação aí, os limites, a medida de segurança, o concurso de crimes e a extinção da punibilidade e etc. Em nosso Código Penal, nós iremos ver que se encontra-se entre o artigo 32 ao artigo 120. Já na parte geral, que trata-se dos crimes em espécies, prevista lá no Código Penal, abrange ali os artigos 121 ao artigo 361. A legislação especial, também é conhecida como legislação extravagante, compreende as leis penais, né, que não se encontram no Código Penal. Atualmente, a legislação penal brasileira é bastante extensa. Exemplo, Estatuto de Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003, a Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006 e outras leis, e etc. Modalidades, categorias do direito penal, né? A rigor, o direito penal ele é uno, né? Contudo, sob o ponto de vista de classificação doutrinária, que atende aí às questões didáticas. Podemos cindi-lo em algumas modalidades ou categorias. Direito penal, né, objetivo e direito penal subjetivo. Dentro do direito penal objetivo, seria aí o próprio ordenamento jurídico positivado. Isto é o conjunto de enunciados normativos que venham consubstanciar a privativa função estatal de definir ou combinar as respectivas sanções penais e leis penais. Trata-se aí do jus puniente.
do jus puniendi. Direito penal subjetivo seria a decorrência do próprio estado do direito penal objetivo, é o jus puniendi, ou seja, o direito punir, o dever de punir do Estado. O Estado, ele tem esse monopólio, que é o exercício legítimo ou a pretensão legítima, né, da legitimidade da violência. Então, é o mesmo nas hipóteses em que excepcionalmente o Estado permite aos particulares exercer aí a violência, que é como o quê? A legítima defesa, o estado de necessidade, etc. Não trata-se aí do jus puniendi. A exceção do monopólio aí que nós trazemos para os senhores, que eu trago para os senhores, da aplicação das sanções penais por parte do Estado, fica por conta lá do artigo 57 da Lei 6.001 do Estatuto do Índio, que assim dispõe: será tolerada a aplicação pelos grupos tribais de acordo com as instituições próprias de sanções penais ou disciplinares contra os seus membros, desde que não revistam caráter cruel ou infamante, né? Própria, em qualquer caso, a pena de morte. A despeito desse questionamento, por obséquio que silêncio de nossa legislação doutrinária, acerca dessa renúncia legislativa ao monopólio jurisdicional, queremos criar aqui uma flagrante contrariedade ao texto constitucional. Por quê? Quando consagra em seu artigo 5º, no inciso 35, a aplicação do poder judiciário dessa lesão ou ameaça de lesão a direito. Por essa razão, nós sustentamos que a tese que o artigo 57 da Lei 6.001/73 não foi recepcionado pela Constituição de 1988. Aí você poderia dizer que o Tribunal Penal Internacional, que é uma complementação dessas jurisdições penais nacionais, não representada por uma exceção e exclusividade do direito de punir do Estado. A título de esclarecimento, o Tribunal Penal Internacional, ele tem uma competência para investigar e processar os crimes cometidos pelos nacionais, salvo quando os estados se mostrarem incapazes ou não demonstrarem aí a efetiva vontade de punir os seus criminosos. Diante dessa situação, será chamado a intervir somente quando a justiça repressiva interna falha ou seja omissa, insuficiente aí. O exemplo que eu trago para os senhores é o da irmã Dorothy Stein, onde o Tribunal Penal Internacional interviu para que fosse houve uma omissão aparentemente do Estado e o Tribunal Penal Internacional acabou intervindo aí nessa questão, certo? Quanto à existência do jus puniendi, tanto a doutrina nacional quanto a estrangeira prevalece o entendimento largamente de que o Estado possui o jus puniendi. Isso é claro para nós, que seria caracterizado como um direito do Estado de impor essas sanções nas hipóteses previamente estabelecidas em lei. No entanto, a questão aqui merece uma reflexão mais aprofundada, que no decorrer de nossas aulas nós estaremos falando, amplamente falando. E a rigor, não há um direito de punir, mas sim um poder punitivo estatal que é limitado pelo direito. Por essa razão, não haveria que se falar em direito penal como uma forma exclusiva de legitimação de punição, mas sim como uma forma de contenção de um poder punitivo. Em resumo, não acreditamos em jus puniendi, em um direito de punir, mas sim um direito sim, de um poder de punir, né, anteriormente do Estado e ao direito, que é limitado por esse ordenamento jurídico aqui. Direito penal substantivo, material ou direito penal adjetivo, formal. O direito penal substantivo, esse material, ele equivaleria ao quê? Ao direito penal propriamente dito, que cria o quê? Figuras criminosas e contravenções. É o conjunto de normas jurídicas que possui por objeto a definição de condutas consideradas desviantes, que é a infração, e a cominação das respectivas sanções penais. Direito penal adjetivo, formal ou instrumental,
seria o direito processual penal. É pacificadamente aceita a autonomia desse direito processual penal como ramo autônomo do ordenamento jurídico e não mero complemento do direito penal. Por essa razão, essa divisão entre direito penal substantivo e adjetivos já se encontra-se aqui superada. Direito penal comum e especial. Direito penal comum e comum é aplicado por órgãos de justiça especializadas. O direito penal especial são modalidades de direito penal especial. Direito penal militar, aplicação da justiça militar, e o direito penal eleitoral, aplicado à justiça eleitoral. O catálogo aqui de direito penal especial adstringe-se a 2 casos nessa situação, pois a outra justiça especializada no Brasil é a trabalhista, que não possui competência penal, né? Todos sabemos. Atenção, aqui eu trago para os senhores agora. É o conceito de direito penal especial. Não possui relação com a ideia de legislação penal especial ou legislação extravagante e não se encontram no Código Penal. Direito penal geral ou direito penal local. Direito penal geral é aquele que se aplica em todo o território nacional. É a regra, já que no Brasil a competência para legislar, aqui nós vamos dizer, senhores, sobre direito penal é privativa da União, artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Direito penal local seria aplicado apenas em parte do território nacional. E nesse ponto devemos aqui recordar que excepcionalmente a lei complementar ela pode autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias de competência legislativa privativa da União. Está lá no artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal. Direito fundamental, nuclear ou primário, é o direito penal complementar e direito penal complementar secundário. O direito penal primário, ele vai se ver, é aquilo que é contido, né, no Código Penal. Abrangeria aqui os princípios e instituições da parte geral. Alguns institutos aqui da parte especial que possuem conteúdo amplo, tais como conceitos de domicílio, artigo 150, parágrafo 4º e 5º, de funcionário público, artigo 327, caput do Código Penal. E a nossa atenção é que esses institutos do Código Penal aplicam-se às leis penais quando elas não ocorrerem o quê? Não dispuserem sentido contrário, né? Artigo 12 do Código Penal. Já o direito penal secundário, ele é constituído das leis penais especiais ou extravagantes e não estão incluídos no quê? No Código Penal. Expressiva de leis penais especiais, tais como lei de drogas, que é a Lei 11.343 de 2006, Lei dos Crimes Hediondos, Lei 8.072, Lei de Tortura, que é a Lei 9.455/95, e outras leis aí que estaremos no decorrer das nossas aulas falando. O direito penal subterrâneo e paralelo, né? O direito penal subterrâneo seria o que? O exercício do poder punitivo por parte de agências executivas de controle social, à imagem de uma legalidade. Seria possível nós citarmos aqui como exemplo, né, as execuções sumárias, né, verdadeiras penas de morte sem processo e respaldo em lei, os desaparecimentos e as torturas, o sequestro, etc. Já o direito penal paralelo é o reconhecimento de que boa parte do poder punitivo não é exercida pelas agências do Estado. Exemplo, é o poder do médico de determinar a internação no manicômio. As autoridades assistenciais aí que decidem sobre os moradores de rua, as federações desportivas que inabilitam pessoas, as das Forças Armadas, que incorporam obrigatoriamente o cidadão e etc. Direito penal do fato, direito penal do autor e direito penal do fato que considera o autor.
O direito penal do fato é aquele que não leva em consideração aspectos pessoais do criminoso, mas sim o fato por ele praticado. Podemos afirmar aqui, senhores, que nesse caso pune-se pelo que se fez e não pelo o que se é legalmente. Direito penal do autor é aquele que pune de acordo com meros estados existenciais. Em suma, nós vamos entender que pune-se pelo que se é e não pelo que se fez. Esse modelo de direito penal constitui aqui uma afronta ao princípio da lesividade. O direito penal do fato, que considera o autor, ele pune-se o agente pelo fato, mas a sua condenação são levadas em considerações algumas características pessoais, tais como os antecedentes, a conduta social e a personalidade. É o modelo consagrado pelo nosso artigo 59 do Código Penal. A atenção que eu trago aqui para os senhores é que doutrinadores, inúmeros doutrinadores, asseveram que a análise desse aspecto, desses aspectos pessoais, não deve ser considerada, sob pena de afrontar o princípio da lesividade. É o que ocorreu atualmente no cenário nacional, não sei se os senhores verificaram, foi quando a juíza deu uma sentença dizendo lá da raça, ela citou até assim, da raça da pessoa. Ela quis dizer da etnia, da cor da pessoa. Ela falou que uma pessoa negra estava dada a ser criminoso. Então, teve muita polêmica aí nessa sentença. O direito penal da culpabilidade e da periculosidade. O direito penal da culpabilidade, a pena ela fundamenta-se na reprovabilidade da conduta, que possui como fundamento a capacidade de autodeterminação individual. A conduta ela só é reprovável porque o agente podia se acolher ali entre o que é lícito e o ilícito. O direito penal da periculosidade, ele já vai estar fundado em uma ideia determinista, automaticamente. Porque nessa modalidade aqui, a intervenção penal não temos aí o livre-arbítrio. Não somos livres para optar entre o ilícito e o lícito. E aí a razão pela qual a medida da pena, ela deve ser a periculosidade do agente, que é outra aberração. No Brasil, nós adotamos aqui a ideia de culpabilidade para fundamentar a pena e a da periculosidade para fundamentar a medida de segurança, aplicável aos imputáveis também e por doenças mentais. Funções do direito penal. Aqui não há uma uniformidade doutrinária quando se trata do tema afeto à função ou missão do direito penal. No Brasil, tem-se prevalecido o entendimento de que a função do direito penal é a tutela subsidiária dos bens jurídicos. Nesse contexto, a função de proteção dos bens jurídicos, essa teoria do bem jurídico foi concebida por Birnbaum em 1834. A construção dessa teoria do bem jurídico é a tentativa de criação de um limite material ao poder punitivo. De fato, nós não podemos aqui conceber a existência de poderes limitado ao legislador ordinário na previsão de condutas como criminosas, sob pena de se consagrar aí uma arbitrariedades imagináveis. E no contexto aqui da tentativa de se limitar o poder punitivo, é para evitar tais abusos que surge a teoria dos bens jurídicos. Em apertada síntese aí, bens jurídicos são interesses ou valores protegidos pelo direito. Nas lições aí de Luiz Regis Prado, nós vamos ver que nem todo bem jurídico merece uma tutela penal. Porque daí a importância desses bens jurídicos é entendido como relevantes para a sociedade. Esses parâmetros aí nós vamos estar salientes de que já hão de ser buscado na Constituição, já que nelas estão aí representados, ao menos em tese, os valores que imperam dentro de uma sociedade.
As teorias constitucionais do bem jurídico penal, elas podem ser divididas em dois grupos. Na forma de organização do Estado constituinte, né, estruturado ou valores previstos dentro de um texto constitucional, sendo os bens jurídicos penais consectários, lógico, dessa estruturação. Teorias constitucionais restritas, onde os bens jurídicos penais hão de ser buscados diretamente na Constituição. A existência de valores aqui, com relevo constitucional, não faz pressupor aqui a imposição de tutelá-los penalmente. Entendimento sustentado aí por Klaus Roxin, só podem ser erigidos à categoria de bem jurídico penalmente relevante, né? Se o Estado ele surge de acordo com a vontade entre os homens, liberdades em prol da segurança do bem coletivo. Esse Estado aqui ele não pode intervir de forma significativa nessa parcela de liberdade. Como consectários, né, essa legítima e a atuação do Estado quando a criminalização de condutas como homicídio, lesões corporais, furto, estupro, roubos e aí por diante. Na função de confirmação de reconhecimento normativo, Gunther e Jacober, ele destoa do entendimento majoritário. Ele assevera ser a função do direito penal a proteção de quê? Dos bens jurídicos. Para Gunther e Jacober, ele fala que a função do direito penal é a confirmação da validade. E aí, dentro disso, ele vem e destrincha. Ele fala que a função ética social é defendida por Hans Welsing, pois o Estado, ao se utilizar da violência, ele deve fazê-lo de forma moderada, limitada e proporcional, né, funcionando como uma reserva ética. Dentro dessa teoria, nós temos que convir que é o mais coerente, porque é dentro de uma função, né, se o Estado usa-se dessa utilização dessa violência, ele deve se fazer de forma moderada, limitada e proporcional, funcionando aí como uma reserva ética. Exclui-se do Estado aqui atuar-se utilizando da lei de talião, olho por olho e dente por dente. Ao proteger os bens jurídicos aqui, nós iremos ver que de acentuada importância, nós devemos resgata-se aqui valores fundamentais. E essa pretensão de moralização da sociedade deve ser vista com uma parcimônia. Por quê? Sobre a pena de confundir direito com moral. Porque moral, o que é moral para um, não é moral para outro. O que é imoral para determinado grupo pode ser moral. Então, há esse destoamento aí. Dentro da função educativa, nós vamos dizer que a ideia de função ética aqui, ético-social, ela deve ser moderada. Não cabe ao direito penal violentar o quê? A autodeterminação individual, né? Impondo-lhe valores edificantes sobre questões morais, sobre os nobres e etc. Educar o cidadão, né? Os cidadãos, no sentido de respeitarem os bens jurídicos penais, né? Quando eu leio Aristóteles, assim eu já me crio dentro de uma sociedade que eu tenho que respeitar as leis que são impostas. Então, e dentro dessa função de controle social, nós vamos ver que a função do controle social é uma das instâncias de controle social, automaticamente, de forma até redundante aqui dizendo. Em outros instrumentos de controle que devem anteceder o quê? O direito penal, né? Para que haja esse controle dentro dessa função de controle social. Dentro de um controle extrajurídico, família, escola, religião e etc., que tem que trazer esse controle social. E o controle jurídico extrapenal, que é qual? O civil, o administrativo, o processual, o tributário, o trabalhista e etc. Na função de garantia, nós vamos ver que essa função de garantia, ele é um instrumento de garantias para o cidadão, na medida em que limita o poder punitivo.
Dentro de já na função simbólica, o direito penal simbólico ou emergencial, né? O direito penal emergencial, nessa função simbólica, ele significa que que o ordenamento jurídico possui reflexo aonde? Na consciência dos cidadãos, também dos governantes. As leis penais, elas estão traz uma previsão de sanções para produzir uma sensação de uma segurança simbólica, né? No combate a essa criminalidade aí, etc. A função simbólica, por si só, não é deletérica. Por quê? Deletéria porque, ao contrário, é até importante para conferir uma credibilidade, uma legitimidade à intervenção punitiva. Ela deve ser empregada como que? Com cautela. Dentro desse direito penal de emergência, nós vamos ver, senhores, que o afã de angariar os aplausos da sociedade, muitas das vezes, ele acaba por deturpar as reais funções desse ramo do ordenamento jurídico aí. Quanto a uma função motivadora, nós vamos vendo que ele vai acabar por motivar as pessoas a não lesionarem o bem jurídico que pretendem proteger. Já uma função promocional, o direito penal promocional, ele traz a função, né? E os defensores dessa função aqui do direito penal devem funcionar como instrumento para promover o quê? Mudanças sociais de relevo. Não se prestaria aqui, portanto, apenas a manutenção do quadro social, mas sim de uma evolução, promovendo aqui a prática de determinadas condutas aqui consentâneas com a dinâmica social. A função de redução, né, da violência. A função de redução da violência, eu poderia dizer para os senhores que a função de reduzir a violência, evitando o regresso das famosas vinganças privadas, né? Então, também possui a função de conter a violência estatal, pois ao conter o poder punitivo, evita o quê? As reações públicas arbitrárias e também desproporcionais. Senhores, chegando até aqui, eu vejo que nós falamos muito conteúdo. Se fôssemos uma aula presencial aí, essa aula seria no mínimo um debate aí de 1 hora, de 3 a 4 horas. Então, o que nós falamos aqui? Nós falamos dos conceitos de direito penal, né? Passamos por todo o arcabouço do conceito, passamos também pela dinâmica das características do direito penal, né? Passamos pela a parte da modalidade, né? A denominação. Depois nós falamos das características do direito penal, vimos todas elas. Falamos do conteúdo e a divisão do direito penal ali, né? Falamos sobre as modalidades e categorias do direito penal. Falamos a todas as categorias e as funções do direito penal, né? Todas elas, a função de proteção dos bens jurídicos, as teorias constitucionais do bem jurídico, função de confirmação de reconhecimento normativo, função ética social, função educativa, e também falamos da função do controle, função da garantia, função simbólica, né? E aí nós passamos a falar sobre e finalizamos aqui por hoje nesse contexto aí, tá certo? Na próxima aula, se melhorarmos o AVA, a portal da faculdade, eu estou disposto a qualquer momento para que os senhores estejam por videoconferência aí, nós estejamos tirando as dúvidas de cada um aí nesse contexto de conteúdo. Na próxima aula, nós falaremos sobre a relação do direito penal com outros ramos do ordenamento jurídico e estaremos entrando mais profundamente na matéria. Até aqui, eu agradeço a todos que estarão assistindo essa aula. Muito
boa noite, boa tarde ou bom dia, depende do horário que você estará assistindo essa aula.